Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Olá, luz de Deus, luz do céu sobre você e sobre a sua casa. Texto bíblico, primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5, verso 8. Eu disse primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5, verso 8. Já lhe mostro aqui na minha Bíblia. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O tema da nossa mensagem: inimigo vencido. Você sabe que existem extremos mesmo dentro do contexto cristão? Quando nós pensamos nesse assunto relativo ao nosso inimigo comum, o diabo. Uns cristãos veem esse inimigo em tudo, eles o superestimam. Qualquer coisa que acontece, eles já dizem, é a mão do diabo, é a obra do inimigo. Parece até um ser invencível, como se ele tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Como se fosse onipotente, onisciente, onipresente, como unicamente o nosso Deus é. Mas você sabe que há outros cristãos que parecem que não veem o diabo em nada? Eles o subestimam e dizem assim, em tudo vocês põem a culpa no diabo. Vocês vivem fazendo transferência de culpa. Esses cristãos veem o inimigo como um coitadinho, vítima de nossos julgamentos e da nossa maldade. Interessante, não é? São extremos, como eu disse. Uns superestimam o inimigo e o veem em tudo. Outros o subestimam e não o veem em nada. Por falar nesses que veem o diabo em tudo, e ele parece até invencível. Eu me lembro uma vez quando, depois de batizar algumas pessoas, convidei irmãos que haviam dado estudos bíblicos para estas pessoas, a fim de que entregassem a elas o certificado de batismo. E cada um que entregava o certificado dizia uma palavra de boas-vindas àquele que era recém-batizado. E um desses irmãos, ao entregar o certificado, ele disse assim, ao que havia se batizado, olha, você precisa estar muito atento. O diabo é um inimigo perigoso. Agora que você se batizou, ele está muito ofendido com sua decisão. Ele vê você como um verdadeiro inimigo, então ele vai pular nos seus ombros. Ele vai montar nas suas costas e lhe jogar no chão, esfregar sua cara na lama e permanecer em cima de você. E quando eu ouvi isso, eu fiquei realmente assim assustado e pensei, uau, não pode ser dessa maneira? E depois que o irmão entregou o certificado e me devolveu o microfone, eu disse, é verdade, nós temos um inimigo comum, mas com a graça de Deus nós podemos vencê-lo?
A vida cristã não é assim, por favor, não pense, você que está me ouvindo agora, não pense que a vida cristã é assim, que o inimigo fica montado em cima de você, esfregando sua cara na lama e humilhando você o tempo todo. Interessante, eu estava aqui pensando há pouco, já estou pregando para você aqui na Rádio Novo Tempo há vários anos, mas essa é uma das poucas vezes que eu tenho abordado esse tema. E por quê? Veja, a questão é simples. A nossa ênfase na pregação não deve ser no mal e sim no bem. Ainda que nós não devamos ignorar o inimigo, nós pregamos sim acerca do poder de Deus e não do inimigo. Até porque não se pode comparar Deus, que é mais do que tudo, com o diabo, que diante de Deus é menos do que nada. Esse é um conflito entre forças totalmente desiguais. E você de repente me dirá, pastor, então por que Deus não acaba logo com o mal? Por que Deus permitiu e ainda permite que o inimigo exista e faça a sua obra? Eu posso dizer que os 3 textos principais que apresentam a origem do mal na Bíblia estão no profeta Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 e também no Apocalipse capítulo 12. E eu quero ler agora com você aqui Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Na minha Bíblia está escrito assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E você me dirá como explicar um ser perfeito, livre? Ele não era, é claro, um robô, não foi programado somente para obedecer a Deus. Ele era um ser livre, mas era um ser perfeito. Um ser que não tinha tendência e não tinha também motivos para o mal, diante de um Deus santo e perfeito, num ambiente puro e perfeito. Um ser que adorava e obedecia a Deus por amor e sem motivo algum para outra atitude, de repente ele começa a ter e levantar dúvidas sobre o caráter de Deus, alimentando em sua mente inveja e orgulho. Não parece estranho isso? Esse é o chamado mistério da iniquidade. Porque o pecado é inexplicável, incompreensível, injustificável. Mas de acordo com a Bíblia, sim, começou no céu. Uma guerra, sobretudo ideológica. E Lúcifer, o principal dos anjos de Deus, que se tornou o diabo, ele consegue convencer 1/3 dos anjos do céu. Então Lúcifer e esses anjos, todos rebeldes, eles são expulsos da presença do Senhor. Veja, se Deus decide matá-los por conta da rebeldia, certamente que os outros anjos de Deus, os outros seres criados por Deus, que também eram seres livres e inteligentes, eles passariam a obedecer a Deus por medo e não por amor. E eles teriam por toda a eternidade dúvidas a respeito do caráter de Deus. Por outro lado, se Deus não os pune, se estabeleceria no céu a anarquia. Então Deus decide deixar o mal se revelar para reivindicar o seu caráter, que foi questionado por Lúcifer. E então a terra passa a ser o campo de conflito. Deus tenha compaixão de nós. Esse conflito entre o bem e o mal está sim sendo travado entre nós e, de certa forma, em nós. Seguiremos depois com esse tema. Que Deus lhe abençoe e que a presença de Cristo na sua vida seja real, a fim de que o inimigo não tenha lugar em você e na sua vida. Tenho ouvido muitos nomes que hoje vêm e logo vão, mas existe um nome eterno
e salvação, salvação. Precioso nome, o nome de Jesus, de Jesus. Tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Esse nome é poderoso pra fazer alguém de novo amar. Quem procura segurança pode nesse nome encontrar. Precioso nome, o nome de Jesus, de Jesus. Tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, há muitas coisas nessa vida, Senhor, que nós não compreendemos, porém sabemos o suficiente para entender que Tu és nosso Deus e nós somos Teus filhos. E a despeito das investidas do inimigo e dos inimigos, no Senhor nós temos vitória. Por isso nós glorificamos o Teu nome e renovamos dessa nossa decisão de estarmos completamente nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.